Coincidência ou mensagem? Quando a vida parece responder à alma, você já pensou em alguém e, de repente, essa pessoa te liga? Já sonhou com algo e, pouco tempo depois, aquilo se manifestou de forma inesperada? Já teve a sensação de que certas coincidências são inteligentes demais para serem apenas obra do acaso? Carl Jung chamou isso de sincronicidade, quando dois eventos se cruzam no tempo de forma tão significativa que parecem conversar entre si, como se a vida respondesse à alma. Não se trata de mágica nem de superstição. Para Jung, a sincronicidade é um fenômeno real, a união de acontecimentos internos, como sonhos, pensamentos, intuições, com fatos externos, sem relação causal, mas unidos por um sentido simbólico. É quando o universo não explica, mas sugere. Quando o acaso se transforma em mensagem. Quando a realidade parece deixar de ser um cenário neutro e passa a se comportar como um espelho misterioso da nossa interioridade. Neste vídeo, vamos explorar o conceito de sincronicidade como um convite ao autoconhecimento, um fenômeno que exige atenção, presença e sensibilidade simbólica. Você vai entender o que Jung quis dizer com coincidência significativa, por que ela acontece, como se manifesta, e o que ela pode estar tentando te dizer quando surge. Porque talvez a vida não esteja apenas acontecendo, talvez ela esteja falando com você. Parte 1. O que é sincronicidade? A conexão entre o mundo interior e o mundo exterior. Para Jung, nem tudo no universo é governado apenas por causa e efeito. Há algo mais sutil, mais simbólico e misterioso em jogo. Algo que não se mede com números, mas se percebe com a alma. Ele chamou isso de sincronicidade, a ocorrência simultânea de dois eventos, um interno e um externo, que não estão ligados por uma causa lógica, mas por um sentido profundo. Enquanto a ciência tradicional busca explicações baseadas na lógica linear, Jung propôs uma outra forma de ligação entre os fenômenos, a ligação pelo significado. Imagine que você está mergulhado em uma dúvida existencial, e naquele exato momento alguém te diz, sem saber de nada, uma frase que responde exatamente ao que você está sentindo. Não é telepatia. Não é coincidência banal. É um encontro entre a sua psique e o mundo exterior. Um ponto de convergência onde o tempo psicológico e o tempo do mundo se alinham. Sincronicidade é isso, um diálogo secreto entre a alma e o universo. Um acontecimento que revela que estamos, de algum modo, inseridos em uma totalidade viva e que essa totalidade, às vezes, nos devolve sinais. Para Jung, esse tipo de experiência nos tira do modo racional automático. Nos obriga a prestar atenção, porque, quando acontece, a sincronicidade não soa absurda. Ela soa como um chamado à escuta interior. E o mais importante, não se trata de buscar sincronicidades em tudo, mas de aprender a reconhecê-las quando elas aparecem com força simbólica, nos sonhos, nos encontros, nas perdas, nos acidentes, nos símbolos que surgem sem aviso, mas com um estranho eco dentro de nós. Jung propõe, então, uma visão poética e profunda da realidade. O universo não é mudo. Ele fala, mas fala por imagens. Parte 2. Casos e experiências. O exemplo da borboleta, os sonhos e os presságios. Jung não apenas teorizou sobre a sincronicidade, ele viveu e observou esse fenômeno com atenção clínica e espiritual. Um dos exemplos mais famosos vem de um caso real, descrito por ele em seus escritos. Durante uma sessão de análise com uma paciente muito racional, Jung percebeu que nada conseguia abrir espaço em sua mente lógica. Ela precisava de uma experiência que rompesse sua rigidez, algo que não fosse explicado, mas sentido. Foi então que ela começou a relatar um sonho da noite anterior. Havia sonhado com um escaravelho dourado, símbolo antigo de transformação e renascimento. Enquanto ela descrevia o inseto, algo bateu na janela do consultório.
Jung se levantou e capturou o que havia ali, uma borboleta dourada, rara na região, quase idêntica ao escaravelho do sonho. Ele a entregou à paciente sem dizer nada. E naquele instante, a barreira racional cedeu. Ela não conseguia explicar, mas sentia que aquilo tinha significado. A sincronicidade quebrou a resistência. Esse tipo de experiência é mais comum do que imaginamos. Sonhos que anunciam mudanças, animais simbólicos que aparecem no momento certo, encontros, por acaso, que mudam o rumo de uma vida, palavras que chegam sem serem ditas, mas são escutadas com o coração. Jung sabia que o inconsciente fala por símbolos e que, às vezes, o mundo se organiza de forma simbólica também. Não por mágica, mas porque o universo, assim como a alma, possui camadas invisíveis de inteligência que não seguem leis mecânicas, mas sim leis de sentido. Esses presságios, coincidências e sonhos não são previsões, são convites. Convites a prestar atenção no que se passa dentro e fora. São momentos em que a realidade parece sussurrar: preste atenção, isso é para você. Parte 3. Por que a sincronicidade acontece? Arquétipos, inconsciente coletivo e sentido. Para compreender por que a sincronicidade acontece, é preciso mergulhar em dois dos pilares da psicologia junguiana: o inconsciente coletivo e os arquétipos. O inconsciente coletivo é como um grande oceano simbólico, um campo invisível que une todos nós. Nele habitam os arquétipos, padrões universais de experiência humana: a mãe, o herói, a morte, o renascimento, a sombra, o velho sábio. Esses são apenas alguns dos símbolos que atravessam culturas, épocas e histórias. E o que Jung descobriu é que esses mesmos arquétipos também estruturam a realidade externa, ou seja, o mundo está cheio de imagens, mitos e padrões que ressoam com aquilo que carregamos dentro de nós. É por isso que, às vezes, o que sentimos e o que acontece parecem se alinhar. Como se o universo e a psique estivessem dançando a mesma música. A sincronicidade nasce quando um arquétipo emerge dentro da alma e se manifesta também no mundo. Essa conexão não é lógica, é simbólica, não é previsível, mas profundamente significativa. Ela não responde à pergunta como, ela responde à pergunta por quê. Por que esse símbolo apareceu agora? Por que esse encontro, essa imagem, esse sonho, justamente neste momento? Para Jung, essas experiências nos reconectam com o sentido, algo que muitas vezes se perde na rotina mecânica. A sincronicidade nos tira do automático e nos lembra de que há algo maior em jogo. Não maior no sentido religioso, mas no sentido simbólico, uma ordem oculta, inteligente e viva que permeia a existência. Assim, a sincronicidade é como um momento de alinhamento entre a alma e o cosmos. Não algo que se provoca, mas algo que se percebe, se escuta e se honra. Parte 4. Conclusão. A sincronicidade, como chamada ao autoconhecimento Jung, via a sincronicidade como mais do que um fenômeno curioso. Para ele, era uma chave para o mistério da vida consciente. Quando a alma e o mundo externo se alinham, mesmo que por um instante, surge a oportunidade de escutar aquilo que normalmente ignoramos, o sentido por trás dos acontecimentos. A sincronicidade não grita, ela sussurra. Ela aparece em sonhos, símbolos, repetições inesperadas, encontros casuais que carregam um peso simbólico. E toda vez que isso acontece, a vida parece nos dizer: olhe mais fundo, há algo aqui para ser compreendido. Mas não se trata de procurar sinais em tudo. Isso seria superstição, não sabedoria. O olhar junguiano é diferente. Ele nos ensina a reconhecer a qualidade do momento, a sentir quando algo vibra por dentro ao mesmo tempo em que acontece por fora. Esse é o chamado da sincronicidade: parar, escutar, integrar. É o universo devolvendo à alma um reflexo.
não para nos controlar, mas para nos despertar. Porque, às vezes, aquilo que chamamos de acaso é apenas o destino se manifestando em forma simbólica. No fim, Jung não queria que vivêssemos à caça de coincidências. Ele queria que vivêssemos com atenção e presença suficientes para perceber que a realidade não é muda, nem cega, ela responde. E quando o mundo responde à alma, talvez não seja apenas o acaso. Talvez seja a própria vida tentando conversar com você.